Boa tarde, gente. Aqui é o professor Wallace. Nós vamos andar um pouquinho com a matéria, porque nós já exercitamos muito o que nós já vimos em sala de aula. Exercitamos em sala, exercitamos também com algumas listas que eu deixei na página da escola. Então, acho que chegou a hora da gente andar um pouquinho com a matéria. Vai ser devagar, um pouquinho por semana, mas a gente vai caminhar, tá? O assunto de hoje né? Retas paralelas cortadas, vou botar cortadas aqui entre aspas, por uma transversal, tá? Para quem não sabe o que significa, ou melhor, quando duas retas são paralelas são aquelas que numa superfície plana não se encontram, mesmo se prolongadas ao infinito, tá? Então, no nosso caso aqui, são as retas R e S. A transversal é essa que eu fiz aqui em caneta vermelha, tudo bem? E ela encontra a reta S nesse ponto, a reta R nesse aqui, e com isso a gente tem alguns ângulos determinados, na verdade 8 ângulos, né? Esses 4 aqui de cima, esses 4 aqui de baixo. E eu dei a eles nomes, ó. Ângulo A, B, C, D, ângulo E, ângulo F, G, H. Tudo bem? Só para a gente ter um guia mesmo, para a gente poder fazer alguma referência a eles. Esses ângulos, eles são nomeados aos pares. Então, vai depender de qual dupla nós estamos considerando para dar os nomes, tá? O que a gente tem que saber é o seguinte. Aqui, a gente tem a região dividida pela transversal. Ela divide em direita e esquerda, né? Então, são dois lados. E as paralelas, a gente tem a região interna e a região externa, tanto para cima quanto para baixo. Então, se eu estou comparando ângulos que estão do mesmo lado da transversal, a gente vai chamar de colaterais. Se estão em lados alternados, a gente chama de alternos. Se estão do lado de, ou melhor, na região interna das paralelas, a gente chama de internos. E na região externa, de externos. Então, a gente pode combinar essas classificações aí. Ficaria alternos internos, alternos externos, colaterais internos e colaterais externos. Por exemplo, se eu estou comparando os ângulos A e G, repara que eles estão em lados alternados da transversal. O ângulo A está do lado direito, o ângulo G está do lado esquerdo. Tudo bem? Então, eles são alternos, estão em lados alternados. E como eles estão na região externa das paralelas aqui, externa, região de fora. Então, a gente chama eles de alternos externos. Tranquilo? Agora, se eu estiver comparando, por exemplo, os ângulos D e E, repara que eles estão do mesmo lado com relação à transversal, ó. Estão do lado direito, tudo bem? E estão na região interna das paralelas. Então, a gente vai chamar de colaterais, porque estão do mesmo lado da transversal. Interno, porque colaterais internos, porque estão na região interna das paralelas, né? Há ainda os ângulos que a gente chama de correspondentes, que seria o seguinte, ó. Imagina essa reta R descendo e se sobrepondo, ou seja, ficando em cima da reta S. Os ângulos que casarem um com o outro receberão o nome de ângulos correspondentes. Então, seriam ângulo A e ângulo E correspondentes, D e H correspondentes, B e F, C e G. Tudo bem? Isso é importante porque alguns livros, alguns exercícios, eles tratam por esse nome. Mas o que a gente precisa mesmo saber são essas propriedades aqui. Se eu estou comparando dois ângulos agudos, eles são congruentes entre si, ou seja, eles têm a mesma medida. Ângulos agudos são aqueles menores que 90, tá? Lembra? Ângulo menor que 90, ângulo agudo, ó. Ângulo A, ângulo C, ângulo E, ângulo G. Se eu estou comparando dois ângulos obtusos, eles também são congruentes entre si, ou seja, eles também vão ter a mesma medida.
ângulos obtusos são ângulos maiores que 90. B, D, F e H. A gente reconhece pela abertura. Agora, se eu estou trabalhando com um ângulo agudo e um ângulo obtuso, o que eu sei é que a soma deles vale 180 graus. Tá? Então, são ângulos que a gente chama de suplementares. Soma vale 180 graus. Tranquilo? Por exemplo, ângulo A e ângulo D, ou ângulo A e ângulo B, ou ângulo B e ângulo C, ou ainda ângulo E e F, E e H, G e H. Tudo bem? Então, vamos ver como isso funciona num exemplo aqui, com números, tá? Nesse primeiro, eu informei o ângulo obtuso, valendo 125 graus, e a gente tem que encontrar todos os outros. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou no mais fácil, ó. Ângulo obtuso. Esse também é obtuso, então eles são congruentes entre si, eles têm a mesma medida, já sei quanto vale o ângulo Y, vale 125 graus também. Mas o ângulo A e o ângulo C também são ângulos obtusos, então eles também terão a mesma medida, 125 graus, são congruentes entre si, facinho assim. Agora esses dois aqui, ó, estou reparando que o X é um ângulo agudo, e esse daqui é um ângulo obtuso, então a soma entre eles, o ângulo X e o ângulo de 125 graus, são suplementares, a soma vale 180. O que a gente faz aqui? Uma equação simples, ó. Passa para o outro lado e muda de sinal. X vale 180 menos 125. Tudo bem? Esqueci aqui, ó, a bolinha do grau. X, então, vale 55 graus. Tranquilo? É bem fácil, né? Tudo bem? Mas se o ângulo X vale 55, eu estou observando que o ângulo Z também é agudo, assim como o ângulo B e o ângulo D. E se eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Então, eu já achei todos. O ângulo Z também vale 55 graus. O ângulo B também vale 55 graus. E o ângulo D também vale 55 graus. Tudo bem? Esse foi bem tranquilo, né? Agora vamos para o próximo. O próximo tem ali x mais 15 graus. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, pela abertura, a gente nota que esse ângulo é agudo, menor que 90. E esse é obtuso, maior que 90. Então, a soma desses dois vale 180. Ou ainda, eu também vejo que esse ângulo aqui é agudo. Então, ele é igual a x mais 15, já que os dois são congruentes entre si, né? Então, eu posso escolher se eu vou trabalhar aqui com esses dois, ou com esses dois, ou ainda com esses dois, tanto faz. Eu vou aqui nessa propriedade aqui, ó, um ângulo agudo e um obtuso em retas paralelas cortadas por uma transversal são suplementares, ou seja, a soma entre eles vale 180 graus. Olha lá. Aí eu junto os termos semelhantes, ó, 2x mais x, 3x, tudo bem? 15 mais 45, 60. Isso é igual a 180 graus. 60 é positivo, muda de lado, fica negativo. Então, eu tenho 3x igual a 180 menos 60. 3x igual a 120 graus. 3 está multiplicando x, quando troca de lado vai dividir.
Então, x é 120 dividido por 3. X vale 40 graus. Beleza? Aqui nós achamos o valor de x. Se eu quiser saber o valor dos ângulos, basta substituir naquelas expressões algébricas. Como x vale 40, seria aqui 40 mais 15, 55 graus. Aqui, 2 vezes 40 menos 25. Vai dar os mesmos 55 graus. É claro, são dois ângulos agudos. Tudo bem? E aqui, 2 vezes 40 mais 45 graus. 2 vezes 40, 80. 80 mais 45, 125. Beleza? E você pode comprovar que 125 mais 55 vale 180 graus. Tudo bem? Então, é bem tranquilinho, tá? Aqui eu só achei o valor de x, mas para achar o valor dos ângulos, é só a gente substituir o valor encontrado para x nas expressões algébricas, tá?